Boa noite a todos, como vão? Tudo bem? Como foi o dia de hoje? Foi bom? Espero que tenha sido muito bom. Diante de todas as coisas que está acontecendo, né? Conseguir enxergar ainda o que é bom. Isso nos fortalece. Rogar a Deus por estar, como sempre, né, fazendo a parte dele, ele faz muito bem feito. Acolher a todos estes que retornam à pátria, que eles possam ser amparados. São muitas pessoas chegando no plano espiritual, muitas pessoas. E tomara, sabe? Tomara que todos eles possam ficar para o tratamento, para se fortalecer, aprender, entender, situar onde estão. Porque nesse mundo aqui, só enquanto tivermos encarnado, é que a gente precisa estar aqui. Assim que retornamos, a gente precisa achar o nosso caminho, achar o nosso lugar. Aqui já não é mais o lugar de ficar, porque é muito sofrimento. Ficar aqui sem poder estar como era antes. Então que nós possamos ir nos preparando e rogar a Deus para que todos estes entendam o caminho que precisa ser feito, retornar ao caminho de origem. E a todos aqueles que ainda têm necessidade, sente ainda necessidade de vingança, de cobrar alguma coisa, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo para que possa abraçá-lo e que ele possa sentir como será bom olhar para si mesmo, como uma grande oportunidade de melhorar a si mesmo, assim como nós também precisamos melhorar nós mesmos. Interessante que hoje aqui no Face eu vi uma mensagem de uma criança acho que de 9 anos, quer ver? Interessante, né? Como que as pessoas agora já estão, os meninos que estão vindo agora, esses espíritos que estão reencarnando, eles já vêm já com um pensamento para a humanidade. Que bonito isso, de não pensar somente neles. Já vem já com uma empolgação, com um sentimento de trazer a benfeitoria para todos. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui. Essa publicação. Nossa, tá longe. Achei. 11 anos. Ele chama Lawrence Simons. 11 anos. Aos 9 anos ele chegou à universidade. Ele planeja iniciar seu doutorado e estudar medicina depois de se formar em engenharia elétrica. Simon planeja pesquisar órgãos artificiais e finalmente desenvolver um corpo artificial inteiro em seu próprio laboratório. E olha só que show isso, né? São pessoas que já vêm com um propósito de melhorar a vida de todos.
E se nós melhorarmos a nós mesmos, nós temos condições também de melhorar a vida de todos. Porque a gente já não fica mais atrapalhando ninguém. Nós vamos estar longe de estar tão egoísta, tão orgulhoso, a ponto de olhar somente para nós. Nós vamos enxergar o outro e o quanto nós podemos fazer pelo outro. Eu não tenho condição de fazer essa engenharia elétrica e esses órgãos artificiais, mas nós podemos fazer oração, escutar, conversar, deixar de ser egoísta a ponto de ficar esperando o outro fazer para ele, de ficar sentado esperando as coisas acontecerem, sendo que a gente está vendo que precisa tomar decisões, caminhar, buscar, conversar. A gente está junto com as pessoas e às vezes a gente fica ali esperando as coisas acontecerem. Então a gente pode fazer grandes melhorias em nós para que todos possam usufruir. Hoje a gente vai ler o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Instrução dos Espíritos, a lei de amor. E quem vem falar para a gente é Lázaro, Paris, 1862. E ele vem nos dizer, ontem a gente falou, dai a César o que é de César. E aí a gente entende que o que a gente pode fazer de bom, a gente está fazendo pelo outro, a gente faz para Deus. Lembra quando Jesus falou que aquele que me foi visitar quando eu estava preso, aquele que me vestiu quando eu estava nu, aquele que me deu de comer quando eu estava com fome? Ele fala, quando a gente faz isso a um dos pequenininhos, a aqueles pequenininhos, está fazendo por ele. Então, essa lei de amor, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, é o que a gente pode fazer, né, em benefício de alguém. Nós estamos fazendo também para Deus, estamos nos unindo a Deus. E Lázaro vem falar o seguinte: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Então, olha só, se nós estávamos só nos instintos, nós estamos, quando a gente tem esse sentimento de amor, nós estamos nos elevando a esse progresso, né? Um progresso moral. Nós estamos elevando. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançados e corrompido, possui sensações. Então, olha só, nós temos instintos, nós nascemos quando estávamos nos primeiros momentos de vida, nessa terra, encarnado, na nossa primeira encarnação. Nós viemos cobertos de instintos. À medida que a gente vai, né, avançando e corrompendo esses instintos, passando a perceber, então tendo as sensações, então a gente avança, corrompe e possui sensações. Do instinto a gente vai para as sensações. Mais instruído e purificado, a gente pula para os sentimentos. Então a gente sai do instinto, vai para as sensações e chega nos sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Então a gente vai em degrau por degrau. Por isso que fala que a natureza não dá saltos. Porque a gente precisa viver, precisa ter a vivência, precisa ter essa experiência. E às vezes a dor é que faz com que a gente saia desse instinto, que faz chegar até as sensações, sai das sensações, chega nos sentimentos.
porque aí a gente começa a ver que quando a gente faz para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós, ali nós estamos aplicando a lei de amor. Então, se a gente instruído e purificado nossas sensações, nós possuímos sentimentos. E quando chegamos no sentimento, nós amamos, nós respeitamos, nós somos caridosos, nós somos fraternos, nós somos solidários. No ponto surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Então, olha só, o amor substitui, palavra aqui, ó, substitui o individualismo. Eu paro de olhar só para mim, eu começo a olhar o outro pela integração das criaturas e acaba com a miséria social. Só vou acabar com a miséria social quando eu substituir meu individualismo pela integração das criaturas. Quando eu começo a ver o outro, ali eu paro de ser egoísta. Quando a gente colocar um prato de comida na mão e for comer, a gente olhar, a gente parar e pensar quantas pessoas que eu também posso dar de comer. Ali eu começo a deixar de ser egoísta, eu começo a dividir e eu vou dar de comer para as pessoas que precisam. Ali eu paro de ser egoísta. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Então, a gente entende nossos irmãos. A gente entende que todos são nossos irmãos. E se eu como e o outro não come, eu fico incomodado. E quando a gente fica incomodado, a gente abre a lata, coloca em saquinho o que a gente tem, divide. Nós vamos ter a nossa parte, mas eu posso dividir uma parte e levar para alguém que não tem. Ali eu começo a dar de comer a Jesus, que ele fala: quando derdes de comer a um desses pequeninos, é a mim que vocês estão dando. Então, se a gente tem vontade de estar junto com Jesus, de sentir o que é poder estar junto com Jesus, de sentir essa emoção, né? De sentir essa maravilha de estar junto com Jesus, vamos até as pessoas que nada têm. E se a gente acha que o sofrimento está muito grande, vamos estar com esses. Porque quando a gente está com eles, a gente vê que o sofrimento deles costuma ser muito pior do que o nosso. E acaba que ele nos dá força. A gente acha que a gente está dando alguma coisa para alguém, mas esse dividir em saquinhos o que nós temos e levar para o outro, nós já fizemos uma caminhada, que é enxergar o outro. E a gente foi. Quando a gente conversa com essa pessoa e escuta e percebe o que ela passa, a gente vê que a nossa vida é muito boa. E a gente para de fazer confusão. A gente para de ficar achando que a nossa vida está muito ruim. Seus pés são leves e vive. Então aqueles, que ama, pois não conhece nem a angústia da alma nem a do corpo.
Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, gente, e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Imagine Jesus falando para a gente nesse amor, que é amar de verdade. Não esse amor que precisa de ter troca, não esse amor que a gente precisa de ter, de pegar, de possuir. Não esse amor. Imagina esse amor dito por Jesus, emocionando as pessoas, a ponto de Maria Madalena, perceber a diferença do que ela achava que era amor. Com Jesus, ela sentiu um amor que preenchia todos os vazios dentro dela. Já com as pessoas que ela achava e buscava o amor nelas, mas que queria algo em troca, e às vezes é assim que a gente está vivendo, a gente acha que é amor, mas quer algo em troca. Então ali tem um vazio, porque não é de verdade. As crianças, as pessoas mais sensíveis, porque não é só quando a gente é criança que a gente é sensível. As pessoas que são mais sensíveis, e a criança é um exemplo disso, nessa inocência, a pessoa chega e diz para ela que ama, mas ela percebe o tamanho desse amor, se é verdade ou se é mentira. Porque é além do que fala, porque essa energia, ela está envolvendo, ela envolve. Então, se é um amor verdadeiro, se existe esse amor, ele envolve o outro sente o que é esse amor, ele percebe. A gente sai do nosso instinto, passa para as sensações, vem para os sentimentos. O que a gente sente, o outro percebe. Então não adianta ficar na palavra. Palavra é muito fácil de falar, muito fácil, principalmente quando nós temos interesses. É muito fácil falar eu te amo, falar eu gosto de você, mas as ações não é assim. Por isso que as crianças sabem, por isso que esses sensíveis sabem que é verdade ou mentira, porque fala, mas não faz. Então esse amor de Jesus, que quando ele falava, emocionava e fazia as pessoas se sentirem preenchidas. Quando ele fala para a samaritana que foi pegar água no poço e Jesus pede para ela um copo de água e ela fala assim: você sabe que eu não posso te dar água. Qual era o costume? As mulheres não podiam conversar com o homem, mas ele fala: a água que você procura não te sacia, esta não te sacia, mas a água que eu tenho, essa te sacia. E ela ali conversando com Jesus, ela sente o que ele estava falando da água que saciaria ela, que era esse amor que preenche, esse amor que sacia qualquer vazio. Eu acho que nós estamos com saudades desse amor. A gente está sentindo falta desse amor. Esse amor que sacia, esse amor que preenche. As pessoas desciam aos circos
cantando louvores, porque sabia que não estava sozinho. Sabiam que não estariam perdidos, sabiam que seriam acudidos pelos anjos, sabiam que seriam acudidos por Jesus, que prometeu de verdade e fez, cumpriu. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias, é a reencarnação. E Jesus disse isso muitas vezes. E ele fala assim: convém que eu vá, em João, para que o Consolador venha, e venha vos lembrar tudo o que eu tenho vos dito. Quando ele fala isso, para mim ficou muito claro. Me desculpe para os que não ficou. Quer dizer que, para me lembrar de uma coisa que ele tinha me dito, quer dizer que eu estou voltando de novo. E ele está me lembrando que eu escutei. E se a gente sabe que a gente vai ter essa outra oportunidade, quer dizer que nós não vamos morrer de fato como um dia eu acreditei quando eu não estava ainda espírita. Então eu acreditava, aliás, não é quer dizer que eu acreditava, eu não vou falar não aceitava, eu não vou falar que eu não acreditava. A palavra não está clara para eu dizer o que era. Mas eu ficava buscando algo mais, porque eu ficava achando muito estranho dizer que tudo acaba quando a morte vem. A morte para o corpo, sim. O corpo, sim. Mas o espírito vive e o espírito continua. Então nós continuaremos e teremos outras oportunidades quando aqui nessa terra reencarnarmos novamente em outro corpo. A diferença é que às vezes a pessoa fala assim, muito fácil, né? Os espíritas falar que vai ter a reencarnação, então ele pode continuar fazendo as coisas e aí ele vem para consertar. Só, gente, que cada vez que nós fazemos alguma coisa que atinge a nossa consciência, que a consciência não fica perturbada, a consciência não concorda porque nós estamos indo contra as leis de Deus, nós temos responsabilidades com todas as nossas ações. E aí vem ação e reação. E aí, cada vez que eu reencarno, posso estar numa condição melhor, ou eu posso estar numa condição muito ruim, fisicamente, porque é o que eu fiz a mim enquanto espírito. É o que eu fiz a mim enquanto espírito. Então, se eu fumo muito, vou dar só uma ideia, eu fumo muito, eu não fumo. Mas se aquela pessoa que fuma muito e ela vai destruindo o seu pulmão, assim que não é só o pulmão que é destruído. Tem outros órgãos que também sofrem com essa fumaça. A garganta, o pulmão, o coração, o cérebro, porque está mexendo com a respiração, a oxigenação. E
todos os órgãos precisam dessa oxigenação. E aí eu fiz isso com o meu corpo, o meu perispírito, porque tem o espírito que não tem forma alguma, e para que o meu corpo tenha essa aparência, precisa ter o corpo é material, o espírito já está falando que é espiritual, mas precisa ter um semimaterial, que é o perispírito. Então são camadas de corpos, né? Corpo sutil, fluídico, e vem muitos corpos que vêm do espírito até chegar ao corpo. E ali eu adoeço o meu perispírito. E ele vem com tudo aquilo que eu fiz a ele, nós retornamos com essas síndromes, doenças, defeitos físicos, porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. E tudo isso fica registrado na nossa consciência. E a reencarnação, que triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Então a gente começa a evoluir, e quando a gente evolui, a gente já não mais maltrata esse corpo, não maltrata o outro, a gente trata com respeito a nós mesmos, a gente trata com respeito o outro, e assim a gente adquire uma condição mais leve para viver nesta ou no plano espiritual. E aí ele vem aqui, falar que o sangue salva, apaga a culpa. Então o sangue resgatou o espírito. O sangue apaga, resgata, apaga essa culpa do espírito. E o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Deve apagar essa culpa, redimir esse homem da matéria. Disse Liseu que na sua origem o homem possuía apenas instintos, e aqueles em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que da chegada. Porque o instinto é o primeiro, então ele está na partida. Ele está nesse ponto de partida, é quando a gente está começando. E é preciso chegar nesse progresso onde a gente chega nas sensações e nos sentimentos para que a gente possa estar mais próximo a essa chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos, aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso. Assim como a semente contém em si a árvore. Amo essa parte. A semente contém em si a árvore, mas ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa florescer, ter frutos. E que árvore que nós somos. A semente de laranja sabe
que ela dará laranja. Quem somos nós? O que nós daremos? Que fruto a gente dará? Então é preciso vencer os instintos, aperfeiçoando os sentimentos. Ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos, e trazendo consigo o progresso. É o nosso progresso. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, todos sabem, é quando a largata cria aquele casulo onde ele se prepara para viver, para transformar em borboleta. Então é essa condição que a gente também vai estar chegando, né? A gente chega aqui no instinto, e aí na hora que a gente chega nessas sensações, imagina assim, que já somos a largata comendo bastante, para poder fazer a nossa crisálida, o nosso casulo, para transformar um sentimento como uma borboleta. Estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual, e mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Que delícia, né? Chegar nesse início das alegrias celestes. Grandes ensinamentos aqui. Grandes ensinamentos. Muitas coisas que a gente vem aprendendo. A gente conseguir evoluir, a gente conseguir dominar a nós mesmos, aquilo que não é bom mais, viver, sentir, persistir. Grandes reflexões para nós, desde os instintos, nas sensações e os sentimentos, a diferença. Muitas vezes nós estamos ainda vivendo só nesse instinto, outros somente nas sensações. Viver as sensações para eles é como se fosse viver a adrenalina, mas ela passa rápido. Na hora que chega no sentimento, é quando a gente sente o envolver, que é algo mais do que simplesmente chegar e falar, mas é a gente falar e sentir. Então falar eu te amo é muito fácil, mas sentir quando está falando, esse é o que faz o outro acreditar e sentir que é verdadeiro. Nós só enganamos aqueles que querem ser enganados, porque aqueles que já sabem perceber não são enganados. Eles deixam que nós deixa a gente acreditar que conseguimos enganar, mas eles não foram enganados, eles só não disseram que não são enganados. Prestem atenção, porque às vezes a gente acha que ainda está
em cima da carne seca. Na verdade, nós somos aqueles que estamos fazendo o papel de boi. Viver nesse mundo sem ser desse mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. Viver no mundo sem ser desse mundo. E essas coisas mesquinhas só está aqui nesse mundo. Porque é assim que a gente deixa esse corpo aqui de carne, mas é onde eu habito e é a minha casa preciosa, nós vamos estar junto com as pessoas, conversando com elas, emitindo o nosso pensamento, o nosso sentimento. E ali não há enganação, porque eu hoje, dentro desse corpo que eu habito, eu posso enganar muitas pessoas. Mas quando a nossa comunicação for pelo pensamento, onde esse sentimento fala mais alto, ele é verdadeiro, nós não enganaremos mais ninguém. Nós ficaremos, na verdade, com muita vergonha de não ter sido sinceros conosco mesmo. Porque se somos sinceros conosco, somos sinceros com os outros. E isso não há um sentimento melhor do que se sentir tranquilo pelo que está fazendo. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos amparar e nos proteger. Que todas essas pessoas, encarnadas e desencarnadas, possam sentir esse amparo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todas estas pessoas que estão nos hospitais, que estão em casa em tratamento oncológico, tratamento psicológico, mental, que todas essas pessoas que estão nas ruas e estão necessitando do básico, que é a comida, nosso Senhor Jesus Cristo permita que nós possamos ter a oportunidade e que a gente cumpra com a nossa parte, de poder auxiliar aquele que mais precisa, seja de que forma for, que nós possamos ter o que a gente tem de mais bonito em nós e poder doar a quem nada tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Deus é força, Deus é poder. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estar conosco, por acalmar todos os nossos sentidos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, para que nós possamos nos elevar a Deus. Elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento. E nesse momento, poder enviar o nosso sentimento mais verdadeiro a todos estes que estão internados. Que eles possam sentir o calor e o carinho da família. Que eles possam sentir o amparo e a misericórdia de Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Que assim seja, amém. Fiquem todos com Deus e sintam amparados e protegidos. Fiquem com Deus.